Olá, gente linda! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Superação. Esse espaço energético onde você será acolhido, onde você será acolhida, onde a compreensão é a tônica do nosso trabalho, né, Elô? Opa, muito bem, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouquinho e contribuir nesse projeto. Eu sou a doutora Denise, uma médica veterinária, espiritualista e apaixonada pelo estudo da energia e da interação energética que você tem com o seu pet nessa vida e na outra vida também, hein, gente? E a gente está fazendo aqui eu falo que é um processo terapêutico de diversos programas para te ajudar, você que está passando por esse momento que todo mundo vai passar, ninguém está livre, Sim, que aquela criatura que você ama fez a transição, foi para outra dimensão, foi para outra realidade de vida e não está mais na tua casa. Mas o que eu quero que você saiba é meio óbvio, né? Porque todo mundo fala, mas ninguém dá razão. Conta por quê. E eu sou exatamente. daquela uma que gosta de saber por quê. E eu gosto de ensinar a você também. O teu pet continua vivo e continua sentindo você. E essa sobrevida e essa pós-vida dele depende diretamente da tua regeneração, da tua recuperação, da tua compreensão, a forma em que você estiver lidando com tudo isso. E olha que eu não estou culpando você de nada, pelo contrário, estou convidando você a sentir realmente e saber qual que é a solução. E o porquê disso tudo, né? O porquê desse trabalho todo é a minha vivência de 50 e muitos anos amparando pessoas, amparando vidas inteiras de pet, e eu amparei a vida inteira, até o momento da partida e depois da partida. Porque a gente precisa ter esse conhecimento, essa condição de saber o que acontece. É um dever da gente saber, como Jesus falou, que o conhecimento te liberta. Quando a gente sabe como funciona, eu falo, isso aqui vai dar isso, é por isso que acontece. É a mesma coisa que se tiver uma torneira e você não sabe para onde vai a água. E da Sim, onde vem a água? É claro que você sabe que a água vem pelo cano, que vai pelo ralo, e depois vai para um rio, para algum lugar de tratamento, esperamos que é tratamento de água. Então você sabe, tudo certo. Então, se você abre a torneira, não tem água, porque aquele dia a Sabesp resolveu fechar a água da sua cidade, ou a Sabesp da sua cidade, eu não sei o nome. Você sabe que isso é aquilo. Ok. Então você tem que ligar para um número, avisar, faltou água na minha casa. Mas ninguém fala desse momento em que teu pet está por fazer a transição e depois o depois, exato. né? É. Essa coisa ficou meio velada, gente. E o mais maluco disso tudo é que as pessoas estimulam grandemente você sofrer. Por que acontece isso? Porque, não, mas é natural sofrer, não. O sofrimento também é escolha. Natural é ser feliz, gente. É estar pleno no seu estado mais sereno. Qualquer aflição, qualquer dor, qualquer sentimento que te aprisione, não é natural. Tudo isso que mantém você presa numa situação desagradável, não é natural, não aceita. Não aceita. Mas eu tenho que sofrer. Por que você tem que sofrer? Olha, quando a gente veio para cá, o nosso contrato, vamos dizer assim, a gente sabia que a gente ia embora, esse contrato vence, Pois é. né? É. E aí você tem que ir embora. E era só isso. Você acha que realmente o Criador ia pensar que aquilo era para você sofrer? Não, é só para avisar para você que, olha, você vem um tempo aqui e depois você vai. E pronto. Eu ouço isso da espiritualidade, eles ficam me olhando com aquela cara. Qual que é o problema? Mas ensinaram, isso é ancestral. Tem que chorar, tem que gritar, tem que tudo isso. Isso aumenta muito mais o tempo de sofrimento, de morbidez da sua alma. É claro que você vai sentir saudade. É claro. É Sim, verdade, Elô? sim.
A saudade, ela pode existir, mas como você sente a saudade é que é a grande questão, né? De sentir saudade, dar aperto no coração e depois ficar tremendo e depois E ter um troço de ansiedade e todos os outros sentimentos que acompanham, né? Isso aqui é tenebroso. E a gente sabe, gente, tá, que a informação começou a chegar, acho que de tantas décadas que eu me empenho nesse estudo e trazer uma qualidade de vida boa para você, para o teu pet, nem que seja na outra dimensão, é que a espiritualidade começou, viu que eu tinha crédito, né? Uhum. E começou a me mandar informação. E não foi uma coisa assim de 2 meses, 1 ano. São 50 anos. Só nos últimos 30 é que eu comecei a perceber. Mas é só nos últimos 15 anos, gente, é que de verdade se tornou ativa esse canal de informação. Em 2014 veio a psicografia desse livro, mas eu demorei anos para que eles me liberassem a publicação. Sim. Ela acompanhou todo esse trajeto, tá? O livro Estamos Todos Bem, né? Eles continuam a nos amar, da doutora Denise Ullmann, pelo mestre Salustiano. Exatamente, gente. É como, para onde eles vão. Isso já começa a trazer um alento para você. Você fala, ai, que bom, está bem amparado. Às vezes se apresentam numa captação, se apresenta um parente, um amigo. Às vezes, só de saber que tem todo um esquema e todos os universos têm ordem. Nada é perdido, nada é aleatório e não seria diferente para os nossos pets. Foi o que a minha ficha caiu faz tempo, né, Lu? A nossa caiu já há um tempinho. Falei, opa, deve ter alguma coisa legal. E é verdade. E aí todo esse processo, essa condução que a gente faz no método de superação é para trazer você para o teu melhor. E o teu melhor significa o melhor para o teu pet na outra dimensão. Por quê? Porque vocês continuam conectados. Continuam conectados. Você aprende a se conhecer, você aprende a se conectar com a mais pura energia daquele pet gostoso que está do lado de lá, sem que você paralise a sua vida. Porque as pessoas às vezes paralisam a vida. Às vezes não, é bem comum, né? Bem comum paralisar a vida. E você está ancorando esse pet em vez de libertando esse pet. Então, você sempre vai ter 2 opções. Uma opção é libertar, vamos continuar se amando, você vai, joia, quem sabe daqui a um tempo a gente se vê, ou você querer segurar aqui em terra. Como você vai segurar um espírito aqui na terra? É a mesma coisa que tentar segurar o ar. Só que, no caso, a frequência faz conexão com ele e, de verdade, você ancora essa criatura que precisa ir embora. Sabe aquela visita chata? Uhum. Sabe a visita chata? Quem não teve, né? Que você fala, ai, meu Deus do céu, a pessoa não vai embora e ela não para de falar e você quer que vá embora. É uma situação meio que assim, sabe? O pet precisa ir embora e você continua lá, fica segurando. Ai, toma mais um café, bebe mais uma água. Vai ter que ir embora. Essa que é a verdade. E esse processo que esse método que a gente trouxe aqui para a Terra, porque isso foi canalizado também, é para isso. Não é só para o seu pet, é para qualquer situação de rompimento. E às vezes as pessoas têm um certo medo de, se eu soltar, e aí eu vou esquecer. Não, a conexão de alma, ela Amor não parte. Né? Olha, então eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, eu estava num centro que eu fazia meditação búdica. E naquela meditação, a gente entra em outro estado de consciência, né? E é intencional, porque é uma meditação. E aí, eu sei que eu estava num lugar, eu me vi num lugar lindo, que tinha uns tanques compridos, assim, de água. E era um dia meio nevoado. E eu olhei assim longe, eu estava num lugar, eu conseguia sentir a água. Eu vi assim umas criaturas correndo, parecia, no meu imaginário, pareciam cavalos, né? Assim, correndo, e aquilo veio vindo. Quando chegou, gente, eram as minhas dogs alemãs, que eu adoro o dog alemão. E até então, aquele dia, coisa de 20 anos atrás só, hein, gente? Eu imaginava
que elas estivessem ou reencarnando ou tivesse numa outra condição que a literatura tinha me ensinado. Só que não que a literatura estivesse errada, só que era de outro tempo, né? Tudo tem que ser atualizado, não é verdade? Opa, tudo em constante atualização. Tudo, né? E aí foi quando eu comecei a conversar com ela, foi a primeira vez, há 23 anos atrás, em que elas vieram, minha Xuxa, minha Estrelinha e a... Me fugiu o nome da outra. Olha que louca. As 3 vieram e eu falei, mas vocês estão bem? Estamos. Mas e vocês não voltaram? Não. Por quê? Porque a gente não quis. Como a gente não... assim, para você ver o nível consciencial deles, é muito além do que a gente imaginava, a uma grupo, aquela coisa toda. Não, gente. O nível consciencial é muito grande. E aí elas começaram a falar exatamente isso, que elas estão trabalhando, que elas preferiram seguir trabalhando, que elas se sentem mais úteis, que muitas vezes elas já tinham vindo até a minha casa para me ajudar. E foi numa época que meus filhos eram pequenos quando elas partiram. E aí, nessa época que eu tive, eles já estavam, foi muito tempo depois. Já devia ter passado uns 20 anos, Sim. né? E aí eu vi elas ali, elas começaram a me contar, foi quando a mente buga, né? Fez burro, né? Isso. que é isso que tô... Como assim? Eu tive que rever os meus conceitos. Tudo que eu já achava que era, mas eu também não estava aceitando. E aí que eu comecei a rever que a minha aceitação da partida delas foi de extrema importância para a vida delas no astral. Elas seguiram em frente. Sim. Eu não fiquei chorando. Estavam plenas. Exatamente. Eu me delas. lembro que a minha última que partiu, e eu tinha um carro, como o dog alemão é gigante, eu tinha um carrinho, um Uno, que era só para transportar elas. Era só para transportar elas. Era o Uber delas. Era meu dog, meu Uber dog. E eu sei que eu olhava o retrovisor e não via, porque aquele cabeção, né? Sim. E eu comecei a entrar numa de parar o carro, de chorar. Eu falei, tudo bem, foi, tá, vamos tocar a vida. Então, a ajuda se fez para mim como eu quero que se faça para vocês. E por conta disso, a gente foi buscar uma metodologia para fazer a diferença para você, né, Lu? Sim, porque a gente sabe que o vazio passa, que tem momentos, como você narrou, que dá vontade de chorar e tudo mais, mas a gente também precisa ter ferramentas para a hora que esses altos e baixos chegar, você não se acabar ali, né? Claro. E ser soterrada nesses sentimentos e emoções que puxam a gente, Acontece, né? gente, estamos humanos, a gente não está cobrando uma perfeição e muito menos para você deixar de sentir, porque o vínculo não vai acabar. Mas nesse mesmo vínculo eu posso mandar energias que sejam destrutivas. É claro que são destrutivas, sim, né? E não é porque você não queira se libertar, ninguém gosta de passar mal. Exato, ninguém gosta. Imagina. Mas quando passa, e aí? E aí, para contar aquele troço acontecendo ali, eu já lidei com humanos suicidas por conta que o pet partiu. Porque a pessoa já não estava bem antes do pet chegar na casa dela. Ela já tinha problemas psicológicos graves. Naquele período, meio que o pet deu um suporte, mas ele acabou absorvendo e também partiu com alguma doença grave, que é muito comum, os que eles contraem um câncer ou têm hiperplasia do baço por conta disso, tá? Isso é metafísica da saúde, isso é neurociência, gente. Não é uma coisa, é espiritualidade. Coisa de terra, hein? Provado cientificamente. Então, tudo isso a gente juntou num método. Agora, a gente vai ter o upgrade, já a gente pode lançar, trazendo mais técnicas para você. Sim. E já cuidando de quem já passou pelo nível 1. Sim, e quando você entra no método superação, você conta com vários bônus, você tem acesso a um grupo exclusivo, periodicamente existem encontros onde você pode partilhar. Que são lindos. Onde você pode partilhar como está indo o seu caminhar nessa jornada, né? Porque é um caminhar, né? Imagina que é uma estradinha que você está trilhando ali para um recomeço. Não sei se é a palavra certa. Eu não sei se é um recomeço, porque a gente já começou, mas assim, tipo, levanta a cabeça e fala, bom... Isso, dá a sua sacudida e segue adiante. Né? A ideia é essa. E não é só para essa quebra afetiva
perda de um pet, é para tudo. Sim. De repente é um emprego, de repente você perde... A vida, né, gente? A vida tem os altos e baixos. Não, a e gente tem você os vai ter desafios ganhos e perdas constantes, constantes. porque nada é para sempre. Nada é para sempre, exato. Um carro não é para sempre. Pois é. É que a gente, desde criança, a gente assiste contos de fadas, né? Que viveram felizes para sempre. O felizes para sempre é todos os dias. Você estando feliz com você E a mesmo. felicidade, olha que coisa louca, felicidade e sofrimento é opção. Sim. Imagina que Como eu escolho assim? sofrer. Exato. Porque a gente não sabe o tanto de programas antigos que estão rodando na gente. Quando a gente, durante o curso o nosso método de superação, a gente faz sessões de EFT, Emotional Freedom Techniques, é justamente para isso. Você vai acessar... São as camadas da cebola, sabe? Eu Isso. gosto de imaginar Você aquela cebola, e a né? gente ensina você fazer na tua casa. Não é uma coisa que vai depender de mim e da Elô para sempre. Dependência zero, gente. Então, você, quando adquire o superação, é justamente para isso. Para você falar assim, eu tenho como me cuidar, tem. É uma e ferramenta para a sua vida. É uma ferramenta para tudo. E você vai aprender. No superação, a gente vai fazer uma FT avançada, quando fizer o upgrade. Que outras coisas as pessoas poderiam fazer nesse momento em que ela está continuando a vida, querendo, chega, deixa eu parar com isso. Odê, tem uma técnica que eu gosto bastante, que é a respiração consciente. Né? Onde você se coloca no estado presente. Porque quando começa aquela aflição, seja por que for, mas aquela euforia para algo, você parar. Fechar os olhos. Porque quando você está assim, se você está no passado, você está no futuro. E respirar consciente. Como assim respirar consciente? Todo mundo respira, né, gente? A gente está falando, a gente está respirando. Claro. Mas é respirar na inspiração, na contagem, na mesma contagem. Isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente inspira. 1, 2, 3, segura e solta. 1, 2, 3. Por que eu estou fazendo em 3? Porque quando a gente está nesse estado eufórico, às vezes a pessoa falta o ar. As pessoas falam assim, quando eu faço esse exercício, estou afogada, porque você respira inconscientemente. Porque é uma função natural do nosso corpo. E quando você traz esse momento de estar presente e respirar consciente, no mesmo tempo que você inspira e você solta no mesmo tempo, parece que a visão vai clareando, vai dando aquela acalmada. Porque quando você intenciona prestar atenção na respiração, agora a gente sabe que está meio que na moda isso tudo, por conta das redes sociais. Sim. Mas de verdade a gente não presta atenção. E principalmente, 90% das pessoas a respiração é curta. Muito. E aí é onde dá... E é onde você não oxigena os seus tecidos. Isso. E quando você tem oxigenação do seu cérebro e todos tudo os vai tecidos, tudo vai se organizando. Né? Exato. Perfeito. E a ideia seria essa, de você oxigenar os seus tecidos, para você ver que isso é ciência. Ciência, né? Mas a yoga, ou então a meditação, não sei o que, todas elas se baseiam em prestar atenção na respiração. Porque quando você faz isso, primeiro, você está prestando atenção em você. Segunda, você está oxigenando a gente sem oxigênio. Sem comida a gente passa, sem respirar você não passa. Exato. Né? É isso mesmo. Você pode ficar até sem água por algum tempo, mas sem oxigênio não dá. Quanto você consegue prender a respiração? Gente muito treinada, mergulhadora, essa coisa tudo. Imagina, e é um tempo que pra gente é impossível. Imagina, você não conta 1 minuto, você quer respirar. Exato, Então, sem oxigênio. E quando você faz uma meditação consciente, acontece isso. Continua contando pro pessoal, Elô. Então, a respiração. Então, você começa com 3 segundos inspirando e solta em 3 segundos. Depois, o próximo passo é você aumentar. 4 e 4, 5 e 5. Depois 5 e 5. E aí você vai aprofundando, né? Cada vez mais respirando com intenção, enchendo bastante o pulmão e soltando. Olha, isso você pode fazer
no trajeto do trabalho, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer. Claro. Porque só precisa estar concentrado. Então, pensa, o que a gente gosta sempre é de levar para vocês técnicas, recursos para que você possa se autocuidar. Né? Então, conhecimento para que você se cuide em qualquer lugar, sem muito ritualista, sem muito ritual. A gente adora ritual, mas a gente sabe que às vezes o ritual não dá na rotina. E ou principalmente se você não tá bem, você não vai lembrar. Não vai lembrar. Você vai a procrastinação de não, hoje eu não tô legal, deixa para depois. Não. Mas respirar, você vai lembrar. Exato. Né? Então você vai lembrar. Respira em tanto, segure e solta. E aí você vai perceber que começa a dar aquela calmaria. Por que dá essa calmaria? Porque você oxigena o seu cérebro. O nosso cérebro é de uma dependência de oxigênio e glicose que você não tem noção. Sim, né? Sim. Isso vai facilitando você trabalhar. Então, no nosso método superação, essa é uma das técnicas que a gente traz para você. E você, quando acessa esse produto, você vai ter diversas técnicas que você pode ver a hora que você bem entender. Isso. E aí você vai perceber, como as pessoas dão testemunho, que elas começam a trazer para a vida delas. Né? Olha, sabe aquela técnica? Nossa, melhorou. Aquela outra técnica melhorou. Aquela Você vai encaixar na sua rotina cada das técnicas que a gente apresenta para vocês, ensina para vocês de forma natural. E isso que é legal. Porque isso você mesmo. Consegue encaixar sem aquela obrigação, né, Dê? Porque às vezes você já... Não, a gente quer trazer, trocar os programas. Que a gente roda um monte de programa que não serve para coisa nenhuma na cabeça da gente, Exatamente. né? E quando a gente começa ver que aquilo funciona, que aquilo é prazeroso, que aquilo funcionou, você também está informando para sua mente, ó, isso aqui é legal para mim. E aí a sua própria mente é que vai fazer você lembrar. Ó, então você vai fazer por automático. Por exemplo, se você está com sede, o que a mente faz? Ó, pega um copo d'água. Isso. Você está com fome, vou comer alguma coisa. Isso é automático. Então, da mesma forma que essas coisas são funções automáticas, tá? O tratamento que a gente fez no método superação é para entrar de forma automática. Não é, por isso que a gente bolou coisas simples. E o método superação é um caminho de cura da alma. Nossa, então, muito você bom. Não só para quem partiu, mas principalmente para quem ficou. Então, você está aqui agora, você merece receber todo esse conhecimento e esse apoio que dentro do método superação você vai ter acesso. E a ideia é a compreensão, sempre. Sim. Eu não acredito no tratamento que você não compreende. É como alguém chegar para mim, eu sou uma pessoa assim, olha, toma esse remédio. Por que eu tenho que tomar esse remédio? Sim, exato. Sabe? Então eu tenho que ver fórmula, eu tenho que saber se vai ser de verdade, se não tem efeito colateral. E a gente testou todas essas técnicas para saber se não tinha efeito colateral, né, gente? Sim, com certeza. Então, só venha através do biosite do seu Instagram, né, Denise Ullmann, doutora Denise Ullmann. Acesse o biosite da doutora. Você vai ter acesso a toda a gama de produtos, desde livro autografado, link para o e-book do livro Estamos Todos Bem e, principalmente, o acesso ao método superação. O tratamento da Elo, que tem a fitoenergética, tem a Aura Master, tem aterramento. Tudo isso faz parte também desse conglomerado de tratamentos deliciosos e favoráveis para você sair desse estado de sofrimento e dor e chegar no estado da compreensão. A gente não está prometendo, em 2 dias você vai estar maravilhosa. Que isso, gente? Exato. A gente não está prometendo coisas, os saltos quânticos depende de você, mas a gente quer dar instrumento para você fazer isso. Mas o que você escolhe? Ser luz ou ser âncora? O que você escolhe? Eu vou terminar esse programa exatamente. O que você está escolhendo? Ser luz ou ser âncora? Joia? Um beijo grande para vocês. Beijo para eles. Obrigada, um beijo. Beijo grande. Coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.